Os Jogos Olímpicos são, há muito tempo, um verdadeiro pesadelo para a FIFA. E hoje a gente vai entender o porquê. Vou te contar porque a Federação Internacional do Futebol nunca quis que os Jogos Olímpicos fossem um sucesso, quais obstáculos ela criou ao longo da história e como tudo isso acabou ajudando a transformar a Copa do Mundo na máquina de dinheiro que ela é hoje. Bem-vindo ao Canto do Craque. Só aqui você fica sabendo sobre o mundo dos bastidores do futebol. Hoje em dia, ver clubes impedindo seus craques de jogarem as Olimpíadas já virou algo normal. E o motivo é bem simples. Eles não são obrigados a liberar seus jogadores. Além disso, não querem correr o risco de vê-los se machucando em uma competição que, para eles, não traz retorno nenhum. Diferente da Copa do Mundo ou dos torneios continentais, a FIFA deixa a decisão nas mãos dos clubes. São eles que escolhem se liberam ou não seus atletas para o torneio olímpico. E como você provavelmente sabe, tem ainda uma outra regra. Todos os jogadores precisam ter menos de 23 anos, com exceção de 3 nomes que podem ultrapassar essa idade. Mas a grande pergunta é, como chegamos até aqui? Porque em outros esportes vemos LeBron James, Stephen Curry e até vemos o Big Four do tênis, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer e Andy Murray, e tantas outras estrelas participando dos jogos, enquanto no futebol, nomes como Messi ou Mbappé ficam de fora. Vamos descobrir juntos. O futebol faz parte das Olimpíadas desde Paris, em 1900. A única edição em que o esporte ficou de fora foi de 1932. E o motivo disso está diretamente ligado ao que eu vou te contar agora. Cada modalidade olímpica é organizada por sua respectiva federação internacional. A FIFA no futebol, a FIBA no basquete e por aí vai. Mas, apesar de a FIFA ter sido fundada em 1904, ela só passou a cuidar do torneio olímpico de futebol em 1924 e desde o início os conflitos com o Comitê Olímpico Internacional, o COI, começaram. Esses atritos nasceram de um mesmo ponto: a profissionalização do futebol. Durante boa parte da história dos Jogos, só era permitida a presença de atletas amadores, ou seja, que não recebiam dinheiro para jogar. Essa era uma das bases do ideal olímpico, pensado por Pierre de Coubertin, o homem que ressuscitou os Jogos em 1896. E olha, se tem uma coisa que mudou tudo no futebol e na vida, foi essa parada de virar profissional. E já que o papo é sobre profissionalismo, deixa eu te contar uma coisa que mudou o meu também. Mas no dia a dia mesmo. Eu sempre achei que camiseta era tudo igual. Aí você lava, seca, veste de novo e parece que a roupa envelheceu 10 anos em uma semana. Amassa, esquenta, marca o suor, um desastre. Até que eu conheci a Insider, irmão. A tech t-shirt deles é tipo camisa 10 das camisetas. O tecido é tecnológico, desamassa no corpo e não marca o suor. E é o tipo de roupa que te deixa bem em qualquer situação. Eu gravo com ela, treino, viajo e parece que acabou de sair da loja. E o mais massa é que a Insider não faz só a camiseta, é um conceito inteiro. É roupa feita para acompanhar o ritmo do dia, com conforto, estilo e tecnologia. A calça Future Form, por exemplo, é leve, veste bem, dá para ir do trabalho pro rolê sem trocar de roupa. E a cueca, cara, essa é outra história. É aquele tipo de conforto que você só sabia que existia até usar. Se quiser testar o que é vestir tecnologia de verdade, o link tá aqui na descrição. Com ele, o cupom O Canto do Craque já entra automático e garante 15% off. E ainda podendo somar com as promoções do site e chegar até 35% de desconto. E o melhor, você ainda ajuda o canal, porque a Insider tá junto com a gente nessa caminhada. Agora sim, bora voltar pro jogo, porque o que vem a seguir é simplesmente insano. O problema explodiu em 1925, quando as duas entidades tentaram definir o que realmente significava amadorismo. A questão central era se os jogadores poderiam receber algum tipo de compensação pelos salários perdidos, enquanto participavam da competição. Henri de Baillet-Latour, presidente do COI naquela época, foi categórico. Qualquer tipo de compensação era proibida, e essa decisão colocaria a FIFA e o COI em rota de colisão pelos anos seguintes. Um embate que mudaria o rumo do futebol olímpico para sempre. E a FIFA até estava prestes a dar um passo importante: permitir que os jogadores recebessem remuneração por participar de suas competições. Julius Rimet, então presidente da federação, enxergava aquilo como um avanço natural do futebol. Por isso, ele enviou um pedido direto ao presidente do Comitê Olímpico Internacional, Henri de Baillet-Latour, para que o COI também modificasse suas regras e aceitasse esse tipo de pagamento. O problema é que os Jogos Olímpicos de Amsterdã, em 1928,
2028 já estavam se aproximando, e se a regra não fosse alterada, uma grande quantidade de jogadores ficaria fora do torneio. Bailey-Latour se viu diante de um dilema: manter intactos os ideais de amadorismo que regiam os Jogos Olímpicos desde o século XIX, ou flexibilizar esses princípios para não perder o futebol, já que era o esporte mais popular do evento. Depois de muita discussão e pressão, especialmente do comitê organizador dos Jogos de Amsterdã, que temia um colapso financeiro caso o futebol fosse excluído, o COI acabou cedendo. A participação dos atletas remunerados foi aceita, ainda que com ressalvas. Mas a trégua durou pouco. Poucas semanas antes da abertura dos Jogos, Bailey-Latour deixou claro que aquela decisão era apenas provisória. O assunto seria reavaliado antes da próxima edição. Foi o estopim. Cansada de depender das decisões do COI e já amadurecendo uma ideia antiga, a FIFA decidiu seguir um novo caminho. A proposta, que vinha sendo mastigada há anos, finalmente saiu do papel: criar um torneio mundial de futebol totalmente independente. E foi assim que, em 1930, nasceu a primeira Copa do Mundo, chamada na época de Copa Julius Rimet. É verdade que a iniciativa encontrou resistências, principalmente vinda dos britânicos, que consideravam o torneio uma afronta ao espírito olímpico, tanto que apenas 4 seleções europeias aceitaram cruzar o Atlântico para disputar a competição no Uruguai. Mesmo assim, o evento foi um sucesso absoluto e marcou um divisor de águas na história do futebol. E quando chegaram os Jogos Olímpicos de 1932, a situação era completamente diferente. A FIFA agora tinha o seu próprio torneio mundial e os jogos seriam realizados nos Estados Unidos, em Los Angeles. Curiosamente, a cidade que vai sediar a próxima Olimpíada, em 2028. Só que os Estados Unidos, diferente da Holanda, não aceitava a presença de jogadores profissionais. Como resultado da recusa da FIFA em abrir mão de sua definição de atleta amador, o futebol simplesmente ficou de fora daquela edição. Foi a única vez desde 1900 que o torneio olímpico de futebol não aconteceu. No ano seguinte da Copa do Uruguai, em 1931, a FIFA tinha dado mais um passo decisivo. Ela oficializou o profissionalismo no futebol e consolidou de vez sua separação do COI. Quando o esporte voltou aos Jogos de Berlim, em 1936, já era sob um novo formato: exclusivamente amador. A estratégia da FIFA era clara: manter seus melhores jogadores profissionais reservados apenas para a Copa do Mundo. E o impacto disso foi imediato. O interesse pelo futebol olímpico despencou, enquanto em 1928 o esporte era o carro-chefe dos jogos e arrastava multidões aos estádios. Em 1936 a história foi bem diferente. Com elencos formados apenas por amadores, a qualidade das partidas caiu demais e, junto com ela, o encanto do público. Nas décadas seguintes, nada mudou nos regulamentos. As regras permaneceram praticamente as mesmas e, com o passar do tempo, a distância entre a FIFA e as Olimpíadas só aumentou. De 1948 até 1980, o futebol olímpico foi completamente dominado pela União Soviética e por outros países sob regimes semelhantes. O motivo? Um fenômeno curioso, conhecido como amadorismo estatal. Esses jogadores, tecnicamente, não recebiam salário dos clubes, o que os classificava, no papel, como amadores. Só que, na prática, eles eram atletas profissionais, financiados pelo próprio governo. Eram mantidos pelo Estado, treinavam em tempo integral e representavam suas seleções com a mesma estrutura de uma equipe profissional. O resultado disso foi claro: as nações do leste europeu dominaram os pódios. Entre 1948 e 1980, nada menos que 23 das 28 medalhas possíveis foram conquistadas por países dessa região. E o desempenho deles nas Olimpíadas era tão forte quanto nas Copas do Mundo, algo que não acontecia em quase nenhum outro lugar do planeta. A próxima grande virada nessa relação entre FIFA e COI viria na década de 80, mas dessa vez o motivo não veio de dentro do futebol, e sim de fora dele. Outros esportes começaram a enfrentar o mesmo dilema que o futebol já havia vivido nos anos 20, o avanço do profissionalismo. Durante a década de 70, o esporte mundial evoluiu em um
num ritmo acelerado. O nível de exigência aumentou tanto que, para competir entre os melhores, os atletas precisavam treinar em tempo integral. E para isso era inevitável. Precisavam receber dinheiro para se sustentar. Só que ao fazer isso, deixavam de ser considerados amadores e, portanto, ficavam proibidos de participar dos Jogos Olímpicos. Foi aí que começou uma era de manobras ilegais e jeitinhos criativos. Muitos atletas passaram a receber pagamentos por baixo da mesa de marcas de roupas e patrocinadores. Outros chegavam a competir usando nomes falsos, só para escapar da vigilância do COI. O próprio presidente do Comitê Olímpico Internacional na época, Gregory Brundage, um defensor ferrenho do amadorismo, acabou admitindo o óbvio em 1978. Ele declarou que estavam tentando o impossível e que, mais cedo ou mais tarde, seria preciso reconhecer que certos esportes e eventos simplesmente não poderiam continuar amadores em nível internacional. A partir daí, o ideal do amadorismo começou a ruir. Não foi uma mudança imediata, mas um processo lento que se estendeu ao longo de toda a década. Um marco importante veio em 1981, quando o COI finalmente decidiu deixar a definição de amadorismo e o controle sobre a participação dos atletas nas mãos das federações internacionais. Na prática, isso abriu as portas para a presença de jogadores profissionais nas Olimpíadas. E o símbolo dessa nova era aconteceu justamente em Los Angeles, de novo, em 1984. Ironicamente, a mesma cidade onde décadas antes o futebol tinha sido excluído por causa dos conflitos entre FIFA e COI. Dessa vez, o futebol estava de volta e pela primeira vez com jogadores profissionais em campo. 52 anos se passaram entre uma edição e outra dos Jogos Olímpicos com o futebol profissional. Mas nesse intervalo, algo fundamental tinha mudado. A FIFA já não era mais a mesma entidade de antes. Agora, a federação tinha em mão sua própria joia, um torneio gigantesco, consolidado e que ela fazia questão de tratar como a competição máxima do futebol mundial, a Copa do Mundo. E claro, a FIFA não estava disposta a colocar esse status em risco, permitir que as seleções levassem seus principais craques também para as Olimpíadas seria, na visão da entidade, uma ameaça direta ao prestígio de Copa. Por isso, quando aceitou a presença de jogadores profissionais nos Jogos, fez questão de impor uma condição: as seleções filiadas à UEFA ou à CONMEBOL só poderiam convocar atletas que nunca tivessem jogado uma Copa do Mundo. A mensagem era clara, cristalina na verdade. A FIFA queria deixar bem evidente que o torneio olímpico não seria de forma alguma concorrência para a Copa. Ainda assim, a mudança acabou sendo positiva para os Jogos. O público voltou a se interessar pelo futebol olímpico. Nos Jogos de Los Angeles, em 1984, a média de público por partida chegou a 45 mil pessoas, quase o dobro do que havia sido registrado em edições anteriores, como Montreal, no Canadá, em 1976, com cerca de 26 mil, e Munique, na Alemanha, em 1972, com pouco mais de 21 mil espectadores por jogo. Claro, esses números variavam bastante conforme a cidade-sede, mas o salto era inegável. Aí, Juan Antônio Samaranch, presidente do Comitê Olímpico Internacional na época, ficou entusiasmado. Uma das suas grandes metas era colocar o futebol no centro das atenções olímpicas, transformar o futebol novamente um pilar dos Jogos. Mas tinha um obstáculo do outro lado. O brasileiro João Avelange, então presidente da FIFA, não estava disposto a deixar qualquer dúvida sobre quem mandava no futebol mundial. Às vésperas dos Jogos de Barcelona, em 1992, ele decidiu mudar as regras mais uma vez. Seguindo o exemplo de esportes como o hóquei no gelo, impôs um novo limite. Apenas jogadores com menos de 23 anos poderiam participar. Essa decisão cumpria dois objetivos bem claros para a FIFA. Primeiro, afastava ainda mais as grandes estrelas do torneio olímpico. Segundo, transformava as Olimpíadas em uma espécie de laboratório, um torneio de base, um prelúdio para a Copa do Mundo. Samaranch, é claro, discordou prontamente. Ele sabia desde o início que a medida reduziria o impacto e o interesse do público, mas não tinha muito o que pudesse fazer. A decisão estava nas mãos da FIFA. Avelange, por sua vez, foi categórico. Se fosse preciso, o futebol deixaria os Jogos Olímpicos e criaria sua própria Copa do Mundo Sub-23. Curiosamente,
Curiosamente, até hoje, a FIFA tem torneios mundiais sub-17 e sub-20, mas nunca criou uma competição mundial sub-23. E foi justamente essa lacuna que manteve as Olimpíadas como espaço reservado para essa categoria. No fim, o COI ainda conseguiu uma pequena vitória. A FIFA aceitou permitir que 3 jogadores acima dos 23 anos participassem dos Jogos de 1996, em Atlanta, nos Estados Unidos. Gol do Kanu, da Nigéria, te lembra alguma coisa? Pois é. E foi assim que chegamos no formato atual. Mas, como vimos no começo dessa história, hoje a disputa não está mais entre FIFA e COI. Não, agora são os clubes que travam a verdadeira batalha, fazendo de tudo para impedir que suas estrelas brilhem no torneio olímpico. Com o passar do tempo, todas essas decisões da FIFA se mostraram fundamentais para proteger o seu maior tesouro, a Copa do Mundo. A entidade foi fechando cada brecha possível, garantindo que o Mundial continuasse sendo o ápice do futebol. E é curioso observar como o outro esporte viveu um dilema muito parecido, o basquete. A FIBA, que é para o basquete o que a FIFA é para o futebol, também decidiu permitir a participação de jogadores profissionais a partir dos Jogos de Barcelona, em 1992. Mas, diferente da FIFA, não impôs nenhuma limitação. O resultado foi histórico, memorável. Pela primeira vez, todas as estrelas da NBA puderam representar suas seleções. E foi aí que o mundo conheceu o lendário Dream Team dos Estados Unidos, com Michael Jordan, Scott Pippen, Larry Bird, Magic Johnson, Patrick Ewing, Karl Malone e tantas outras lendas reunidas no mesmo time. O impacto foi absurdamente gigante. A vitória não foi apenas americana, foi global. O basquete ganhou um novo status. As Olimpíadas alcançaram um público muito maior e a NBA se consolidou como uma potência mundial, exibindo o talento e o poder de seus jogadores para o planeta inteiro. Mas tem um detalhe interessante nessa comparação. Hoje, muitos diriam que o torneio olímpico de basquete tem mais relevância do que a própria Copa do Mundo da FIBA, criada em 1950. No futebol, a situação é exatamente o oposto. O futebol nunca dependeu tanto dos Jogos Olímpicos quanto o basquete, e a FIFA sempre soube disso. No fim das contas, o plano da Federação de Futebol funcionou. A FIFA conseguiu construir e blindar uma competição que, sozinha, movimenta mais dinheiro do que qualquer edição dos Jogos Olímpicos. Só para ter uma ideia, Tóquio 2020 arrecadou cerca de 3,1 bilhões de dólares em direitos de transmissão. Já a Copa do Mundo do Catar, em 2022, superou esse valor, 3,4 bilhões de dólares apenas com TV. E é justamente por isso que em Paris 2024 você não viu as maiores estrelas do futebol em campo. A FIFA fez de tudo para garantir que o brilho máximo do esporte continuasse reservado apenas para o seu torneio. Se você está curtindo esse mergulho na história do futebol olímpico, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, a gente lê todos. No fim das contas, o futebol olímpico se tornou um reflexo da própria história do esporte, cheio de disputas, de poder, interesses e bastidores. O que nasceu como um torneio amador, guiado pelo espírito olímpico, acabou se transformando em palco secundário diante da grandeza da Copa do Mundo, uma criação da FIFA que redefiniu o que significa vencer no futebol. Mas ainda assim, as Olimpíadas continuam carregando algo que nenhum outro torneio tem: a pureza do sonho, o sonho do garoto que veste a camisa do seu país pela primeira vez, do jogador que, mesmo longe dos holofotes, representa uma nação inteira com o coração. Talvez o futebol olímpico nunca volte a ter o prestígio que já teve, mas também nunca vai deixar de ser um símbolo do início de tudo. Um lembrete de quando jogar por amor era mais importante do que o prêmio, o contrato ou o marketing. Enquanto a FIFA continua sua corrida por cifras bilionárias e a Copa do Mundo se consolida como o maior espetáculo da Terra, o futebol nas Olimpíadas segue resistindo. Não tão grande quanto a Copa, mas ainda cheio de alma, porque no fim, o futebol pode até mudar, mas a paixão, essa continua a mesma.